Milionário fica surpreso ao descobrir que a virgem é na verdade uma mendiga negra. Thomas sempre viveu em um mundo de excessos. Sua vida era um desfile interminável de festas luxuosas, iates e jantares em restaurantes estrelados. Ele era o tipo de milionário que todos olhavam com admiração ou inveja. Naquela noite, o salão estava iluminado por lustres de cristal e a música pulsava com a energia vibrante da metrópole. Ele escolheu um terno feito sob medida, pois seu rosto refletia a confiança que sua fortuna lhe proporcionava. Magicamente, tudo parecia ao alcance de suas mãos, até que, entre um drink e outro, Thomas a viu. Ela estava lá, imperfeita na sua beleza única, longos cabelos cacheados e olhos que pareciam conter segredos de 1000 vidas. Seu vestido, embora simples, a destacava de todas as outras mulheres na festa. Ele não conseguiu resistir. Quando seus olhares se cruzaram, a atração foi instantânea. Eles dançaram, riram, e a superficialidade do mundo ao seu redor desapareceu, dando lugar a uma conexão inexplicável. Mas ao acordar na manhã seguinte em sua luxuosa cama, o deslumbramento deu lugar a um choque. A mulher radiante que parecia uma deusa da noite agora se mostrava vulnerável. Ela era Sarah, uma jovem negra e mendiga, a quem ele jamais teria olhado 2 vezes no seu mundo de glamour. O rosto dela estava cansado. As marcas da vida nas ruas eram visíveis e suas roupas eram desgastadas. O que aconteceu na noite anterior? Era um sonho? Um pesadelo? Naquela fração de segundo, o coração de Thomas apertou. Ele não sabia como se sentir. A atração que o tinha derrubado agora se misturava a uma dúvida perturbadora. Como ele se permitira se envolver com alguém do outro lado da cidade? Aquele lado do mundo que ele sempre ignorou. O que Sarah carregava consigo? Um passado nebuloso, cheio de mistérios e dores que pareciam acompanhar seu olhar profundo, enquanto tentavam entender a conexão que havia nascido entre eles. Um antigo rival de Thomas, um homem que desprezava tudo o que ele representava, ameaçava expor a verdade sobre Sarah. A vida que ela sonhava, longe das ruas, agora estava em perigo. Thomas teve que confrontar não apenas seus sentimentos, mas os preconceitos que permeavam sua vida de opulência. Ele se lembrou de sua família, com o legado de riqueza construído sobre a dor de outros. E com isso, uma insegurança começou a rondar sua mente. O que mais ele não sabia sobre aqueles que poderiam ser seus iguais? Enquanto tentavam se encontrar no centro da cidade, a ansiedade cresceu. Uma voz sussurrava que algo estava prestes a acontecer. Então, no meio daquela tensão, Sarah desapareceu. Após horas de busca, ele voltou para casa e encontrou um envelope misterioso na mesa. Em cima de um quadro que exibia fotos de sua família, o coração disparou ao abrir. O que aquele papel revelaria? Um segredo, talvez, que mudaria tudo o que ele pensava saber sobre sua própria família. Thomas estava pronto para descobrir a verdade, mesmo que isso significasse encarar um mundo que ele nunca quis conhecer. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Thomas estava paralisado diante do envelope misterioso. A tensão no ar parecia pegar fogo enquanto ele o abria, suas mãos tremendo levemente. O papel era amarrotado e ao deslizar os dedos por sua superfície, uma emoção forte e desesperadora tomou conta dele. As palavras saltaram à vista. A verdade por trás de Sarah. Era una carta escrita a mano, con una caligrafía apresada. Si você realmente se importa con ella, terá que saber, a vida de Sarah no es lo que parece. Un no se formó en su garganta. ¿O qué podría ser tan devastador? Ele continuó a leitura, o corazón disparado. O papel revelaba informaciones sobre el origen de Sarah. Un pasado que Thomas nunca imaginara. Su verdadera identidad es desconocida para todos, mas su familia es proeminente en la ciudad. Una de las familias más ricas que você podría imaginar. Ella perdió todo en un golpe que desmanteló su legado y, en resposta à dor, resolveu se esconder nas ruas. A cada palavra, a realidade incrivelmente complicada de Sarah se desdobrava diante dele. Uma jovem milionária se disfarçando de mendiga? A mente de Thomas girou. Não podia acreditar. Ele se lembrava de como Sarah havia falado sobre sonhos e liberdade. Mas tudo aquilo parecia tão invertido, tão irônico. Como alguém tão rico poderia se identificar tanto com a dor das ruas? Nesse momento de confusão, a porta se abriu com um estrondo. Alice, sua assistente e ex-namorada, entrou apressada. O rosto dela estava pálido e a respiração ofegante. Thomas, você precisa ouvir isso. O pânico na voz de Alice fez seu estômago revirar. Antes que ele pudesse perguntar o que havia acontecido, ela continuou. A feira de caridade que você organizou, os fundos... Ela estava envolvida? Ninguém sabe como, mas tudo aponta para ela. As palavras dela foram como um soco no estômago. Thomas piscou em incredulidade. Como Sarah poderia estar envolvida em algo assim? Ele a conheceu como uma mulher cheia de sonhos e esperanças? Isso não pode ser verdade, gritou, a raiva crescendo. Ela é boa, ela não faria isso. É a verdade, Thomas. As investigações começaram. E o mais assustador, alguém está atrás dela. Para acabar com tudo, para a exposição. Os olhos de Alice brilhavam, misturando preocupação e raiva. Ele sentiu o peso da traição e a confusão sobre a verdadeira natureza de Sarah o esmagando. A jovem por quem ele se apaixonou poderia ser alguém que não conhecia. Uma fraude? Um golpe? A mente de Thomas borbulhou enquanto se lembrava dos olhares compartilhados, dos risos inocentes. Aquilo nunca fez sentido. A junção de uma vida de excessos com um coração puro parecia uma fantasia. E agora, com a verdade pendurada entre eles, como uma espada afiada, ele sentiu o mundo desmoronando ao seu redor. Mas ele tinha que encontrá-la. Tinha que ouvir a história dela. O que mais poderia estar escondido sob essa fachada de segurança? As lembranças do que aconteceu na noite passada se tornaram mais intensas. A dança, as risadas, a conexão que parecia tão real. E ainda assim, havia algo maligno respirando nas sombras. Alguma coisa estava prestes a estourar, e ele precisava descobrir antes que fosse tarde demais. Enquanto seus pensamentos turbilhonavam, um golpe na porta interrompeu o que havia se tornado um pesadelo. E naquele momento, Thomas soube que o silêncio não seria mais uma opção. Era agora ou nunca! A verdade sobre Sarah e a ameaça que pairava sobre eles
os forçaria a um grande confronto. O que ele faria? E pior, o que Sarah carregava consigo para além dos segredos revelados? Thomas estava paralisado diante do envelope misterioso. A tensão no ar parecia pegar fogo enquanto ele o abria, suas mãos tremendo levemente. O papel era amarrotado e, ao deslizar os dedos por sua superfície, uma emoção forte e desesperadora tomou conta dele. As palavras saltaram à vista. A verdade por trás de Sarah era uma carta escrita à mão com uma caligrafia apressada. Se você realmente se importa com ela, terá que saber. A vida de Sarah não é o que parece. Um nó se formou em sua garganta. O que poderia ser tão devastador? Ele continuou a leitura, o coração disparado. O papel revelava informações sobre a origem de Sarah, um passado que Thomas nunca imaginara. Sua verdadeira identidade é desconhecida para todos, mas sua família é proeminente na cidade. Uma das famílias mais ricas que você poderia imaginar. Ela perdeu tudo em um golpe que desmantelou seu legado e, em resposta à dor, resolveu se esconder nas ruas. As palavras ecoaram dentro de sua mente. Uma jovem milionária se disfarçando de mendiga? Thomas balançou a cabeça, tentando processar a verdade chocante. Não podia acreditar. Ele se lembrava de como Sarah havia falado sobre sonhos e liberdade, mas tudo aquilo parecia tão invertido, tão irônico. Thomas! A voz de Alice cortou seus pensamentos. Ele a viu entrar apressada. O rosto dela estava pálido e a respiração ofegante. Você precisa ouvir isso. Antes que pudesse perguntar, Alice continuou. A feira de caridade que você organizou, os fundos, eles foram desviados. Sarah, envolvida. Ninguém sabe como, mas tudo aponta para ela. O mundo de Thomas virou de pernas para o ar. Como Sarah poderia estar envolvida em algo tão baixo? Isso não pode ser verdade, gritou. Ela é boa, ela não faria isso. É a verdade, Thomas. As investigações começaram. E o mais assustador, alguém está atrás dela. Para acabar com tudo. Para a exposição. Os olhos de Alice brilhavam, misturando preocupação e raiva. O peso da traição e a confusão sobre a verdadeira natureza de Sarah o esmagavam. Mas antes que pudesse recompor, um estrondo na porta o fez pular. Era Paulo, seu advogado, com um olhar aterrorizado. Thomas, você precisa vir comigo. É sobre Sarah. O coração de Thomas disparou. Família dela! Ela não só esteve escondida, como está prestes a ser utilizada como moeda de troca em um jogo muito maior. Um desespero gelou a espinha de Thomas. O que ele havia feito? Atraído para sua vida uma mulher que era um alvo. Precisamos encontrá-la agora! Gritou, decidindo que nada mais importava. A conexão que sentira com Sarah, a paixão que parecia verdadeira, agora se misturava a um caos. Enquanto eles corriam para o centro da cidade, algo o atingiu. As memórias da noite anterior, as risadas, o calor da conexão, tudo e que parecia tão claro, agora era obscurecido pela dúvida. Uma pergunta cruel ecoava em sua cabeça. Poderia Sarah também ter manipulado tudo isso? Naquele momento, o telefone de Thomas vibrou. Era uma mensagem anônima. Se você quer a Sarah de volta, venha sozinho. O tempo dela está se esgotando. O mundo ao redor dele parou. A ameaça se tornava real.
Ele percebeu que essa situação era mais complexa do que jamais imaginara. E o que ele faria? E pior, o que mais estava escondido atrás dos segredos de Sarah? Uma coisa estava clara: a verdade estava a ponto de explodir. E Thomas estava prestes a descobrir que a vida que conhecia podia ser apenas uma fachada. A corrida contra o tempo havia começado, e ele não tinha ideia do que realmente estava em jogo. Thomas mal tinha proferido as palavras de Alice quando o telefone vibrou em sua mão. Uma mensagem anônima se destacando na tela. Se você quer Sarah de volta, venha sozinho. O tempo dela está se esgotando. O coração dele acelerou. Um nó se formou na garganta. Ele estava em uma corrida contra o tempo, mas agora havia um alerta gritante de perigo à frente. Vamos até o centro da cidade! Ele disse, determinado, ainda em choque, com a revelação sobre Sarah. A urgência pulsava através dele, mas nas profundezas de sua mente, uma dúvida cruel começava a se apossar. O que exatamente ele sabia sobre a mulher que havia se apaixonado? Enquanto eles corriam pela cidade, cada batida do pé parecia ecoar o medo crescente. A mente de Thomas girava entre lembranças e incertezas, e mesmo com Alice ao seu lado, a sensação de solidão se intensificava. O que ele faria se Sarah realmente houvesse enganado ele? Na esquina, uma multidão se aglomerava. Ele conseguiu ver flashes de luz, preocupações nos rostos alheios. Um burburinho crescente. O que está acontecendo? Thomas gritou. Mas ninguém parecia ouvir. Ele se afastou na direção da confusão. Quando chegou mais perto, viu uma cena que o fez parar. Era Sarah, cercada por policiais e homens encapuzados. Seus olhos quentes e familiares agora eram de puro terror. Thomas sentiu o mundo desmoronar. Era impossível que ela estivesse ali, no centro de tudo isso, cercada por dor. Sarah! Gritou, mas ela não olhou, como se estivesse perdida em um pesadelo. De repente, um dos homens encapuzados a pegou pelo braço, sua mão firme e ameaçadora. A pressão no peito de Thomas se intensificou. Você não vai tocar. Nela ele gritou, mas sua voz mal se elevou acima do tumulto. Thomas, não! Alice puxou-o para trás. Isso pode ser uma armadilha. A tensão era palpável. Enquanto a multidão se aglomerava, o policial começou a gritar ordens. Afaste-se! Estamos lidando com uma situação delicada. Mas Thomas não conseguia se afastar. O olhar de Sarah o paralisava. Uma mistura de pânico e impotência. Então aconteceu. Um estalo. Uma explosão. O chão tremeu sob seus pés. E uma onda de calor o atingiu. O caos se instaurou. As pessoas gritavam. A multidão se dispersava em pânico. Thomas olhou para o centro da confusão e viu o homem encapuzado se erguer, vitorioso, segurando o colar de Sarah. Um objeto reluzente que agora parecia mais um símbolo de tragédia. Mas não era só isso. Thomas sentiu sua visão turvar. Ele examinou melhor o colar. Havia algo que parecia familiar. Algo que o fez questionar tudo. O estalo ainda ecoava em sua mente, enquanto ele reconheceu o símbolo gravado no colar. Era uma marca que pertencia à sua própria família. O choque passou como um raio. O que isso significava? Neste instante, a conexão entre eles, a verdade sobre Sarah e seu passado. Todos os preconceitos que ele tinha se misturavam em um turbilhão de angústia. O poder da revelação o esmagava. Era mais do que apenas amor ou quem ela era. Esse colar estava entrelaçado com tudo que ele conhecia. E Sarah, perdida no meio do pânico,
olhou diretamente em seus olhos. Havia lágrimas, mas também havia fúria. Thomas, eu não sou quem você pensa que sou. As palavras dela foram como um soco. Você precisa entender a verdade. No meio da confusão, o que era real agora? O que mais estava escondido? Enquanto o caos se desenrolava à sua frente, Thomas percebeu que a luta pela verdade apenas começava. O que ele faria agora, quando a vida de Sarah estava em suas mãos? Era o momento de enfrentar o desconhecido. Então, antes que pudesse responder, alguém gritou atrás dele: Thomas, cuidado! Ele se virou, o mundo escurecendo na sua visão, e a dúvida se tornava uma sombra inescapável. Thomas estava paralisado, a mente em tumulto. O caos ao seu redor parecia distante, enquanto seus olhos se fixavam em Sarah, cercada por aqueles homens encapuzados. A situação estava prestes a se tornar um pesadelo real. Ele tinha que agir, mas o coração pesava. Seu corpo se movia como se estivesse preso em um pesadelo. Thomas, cuidado. A voz de Alice ecoou em seus ouvidos. Mas tudo o que importava agora era Sarah. Os gritos da multidão se misturavam ao som abafado de sua respiração. Ele estava movendo-se para avançar, mas algo o deteve, uma mão no ombro. Era Paulo, seu advogado, desesperado. O que você está fazendo? Isso é uma armadilha! Thomas olhou novamente para Sarah. Ela parecia pequena e vulnerável naquele momento. A fúria no olhar dela o atingiu como uma flecha. Eu não sou quem você pensa que sou. A afirmação cortante fez o peito de Thomas apertar. Confusão, misturada com dor. O que ela queria dizer? O que mais ele não sabia? A explosão anterior ainda reverberava em sua mente. Ele se virou para Paulo. Eu preciso saber a verdade. E antes de eu terminar a frase, um grito rasgou o ar. A multidão se separou e uma figura familiar surgiu entre os policiais, braços abertos, como se estivesse lá para salvá-los. Não, não, não! Thomas gemeu. Era Ana, sua irmã. O mundo desabou novamente. O rosto dela estava pálido, mas havia uma determinação que ele nunca tinha visto antes. Thomas, você não entende. Eles têm informações sobre nós. A confusão se tornou um grito de alerta. O olhar de Sarah girou entre eles, agora animada, mas assustada. Não acredite nela. Você precisa confiar em mim. Thomas! A voz dela fervia de emoção, enquanto o cerco dos encapuzados parecia apertar, exigindo respostas. Você me deixou pensando que você era uma mendiga, quando na verdade é uma milionária. As palavras de Ana cortaram a tensão. Você está se envolvendo com uma estranha, Thomas. Você precisa vir comigo. Não é seguro aqui. O tom dela era de desespero, misturado com urgência. Dentre a vulnerabilidade, uma fúria brotou. Do que você está falando? Você sabe algo que eu não sei? A indignação o consumia. O passado de sua família era sombra, mas tudo mudava agora. E com isso, a sensação de traição o atingiu. O que mais você escondeu de mim? Ana deu um passo para trás. A pressão aumentava. Thomas, você não sabe quem ela realmente é. Ela não pode ser confiável. Sabe o que eles querem? Ela está no meio de um jogo. É tudo sobre você. E naquele instante, tudo ficou claro como um lampejo. O que Sarah tinha a ver com sua família? O que você quer dizer? Como? O que está acontecendo? A torre de cartas que sua vida se tornava parecia prestes a desmoronar. As revelações se amontoavam. Havia o segredo profundo, raízes que se entrelaçavam
e conectavam Sarah com a história de sua família. Você não pode realmente estar envolvida nisso, Thomas gritou, dirigindo-se a Sarah, mas o olhar dela era firme, uma mistura de medo e determinação. Eu tenho que te contar a verdade sobre um colar, Thomas. Uma herança que tem a ver com sua riqueza e com a minha família. Ela estava agitada, as mãos tremendo. Mas não é só isso. Tem algo muito mais sombrio em jogo que me coloca em risco. Antes que ele pudesse responder, um dos encapuzados se adiantou, o olhar venenoso. Basta! A verdade não importa mais. O que importa é o que faremos agora. Entregue-a. Ele apontou a arma para Sarah, e cada batida do coração de Thomas parecia um grito. A tensão era palpável e, num segundo, tudo ficou paralisado. Os gritos começaram novamente e a multidão se dispersou em pânico. A luz do dia se escondeu e, no meio da noite escura, a verdade estava prestes a ser revelada, mergulhando todos em um ciclo incompreensível de traição, amor e desespero. Thomas viu o mundo se desmoronar ao seu redor. O que ele faria? Essa questão ecoava em sua mente, enquanto a vida de Sarah e seus próprios segredos estavam em jogo. O tempo estava se esgotando, e a verdade ainda estava distante. Ele precisaria correr, mas a quem realmente poderia confiar? A única certeza era que as respostas que ele tanto desejava agora poderiam destruir tudo. Thomas estava paralisado. A cena diante dele se desenrolava em câmera lenta. Sarah, cercada por homens encapuzados e gritando, parecia tão à frente de tudo, tão distante. Os gritos da multidão misturavam-se em um caos ensurdecedor. Ele queria ir até ela, mas a verdade estava pesando muito. Você não vai tocar nela, ele gritou, mas a voz mal saiu. A tensão no ar era um fio cortante e o olhar de Sarah era uma mistura de medo e determinação. Ele podia sentir a adrenalina pulsando em suas veias, mas ao mesmo tempo a dúvida o atacava. O que ele realmente sabia sobre ela? Calma, Thomas. Alice puxou-o. Suas palavras eram urgentes. Isso pode ser uma armadilha. Mas o que poderia ser mais armadilha do que aquela cena diante deles? O olhar de Sarah o estava chamando, mas o medo estava o paralisando. Eu tenho que ir. Eu preciso ajudar. E estava prestes a correr quando ao fundo os homens encapuzados começaram a se mover. A multidão se dispersava em direção oposta, mas ele permaneceu fixo no lugar. Então um deles gritou, e o chão pareceu tremer sob seus pés. De repente, tudo aconteceu. Uma explosão de luz, fumaça e gritos encheram o ar. Thomas sentiu seu corpo ser lançado para trás, caindo no chão. A dor percorreu sua coluna enquanto a poeira subia, obscurecendo a visão. O caos tomou conta da cena e os gritos pareciam ecos distantes em sua mente. Quando a poeira assentou, ele se levantou, assoberbado pelo pânico. Havia um silêncio momentâneo. A multidão estava em frenesi, mas ao olhar ao redor, algo o atingiu como um soco no estômago. Sarah não estava mais lá. Sarah gritou, correndo em direção à fumaça, a sensação de desgosto saturando seu coração. É como se tudo tivesse se tornado um pesadelo. Enquanto ele procurava, seu olhar se fixou em algo no chão. Era o colar. O colar que ele vira antes, mas agora ele estava quebrado. A peça reluzente com um símbolo que parecia um emblema familiar estava manchada de poeira e grama. O pânico tomou conta. O que estava acontecendo? O símbolo
Thomas sentiu um frio na espinha. Ele reconhecia aquele emblema. Era parte do legado da sua própria família. Ele se lembrou, era uma marca que representava um poder oculto em sua história. Uma conexão que jazia enterrada sob relíquias e segredos. Como isso era possível? Ele olhou para o colar caído e seu coração disparou. O que a família de Sarah tinha a ver com a sua própria? Paulo, o que está acontecendo? A voz dele soava pequena e cheia de desespero. Thomas, não sei, mas precisamos ir. Agora! Paulo puxou seu braço, mas a mente de Thomas estava em um turbilhão. A conexão entre Sarah e sua família estava explodindo diante dele e tudo o que sabia parecia estar em ruínas. Eu preciso encontrar Sarah! Talvez seja tarde demais. A voz de Ana irrompeu no tumulto. Ele virou-se e a viu os traços de dor em seu rosto. Estava envolvida em coisas mais profundas do que você imagina. E agora você também está. Thomas ficou paralisado. O que você quer dizer? Como você sabe disso? A incredulidade tomou conta dele. Uma tempestade de sentimentos dançava em seu peito. Ela não estava apenas se escondendo, Thomas. Ela é uma parte de algo que seu pai deixou para trás. Algo que eles querem de volta. As palavras de Ana eram um eco de um pesadelo. O que você não percebe é que a vida que você levou pode estar entrelaçada com o destino de Sarah. Os olhos de Thomas se arregalaram em estado de choque. A conexão não era só amorosa. Era uma questão de legado. Um passado obscuro que se agigantava entre eles. O que mais você não me contou? No fundo, uma voz sussurrava. Tudo isso era muita coincidência. Ele precisava saber. E naquele instante, outra figura surgiu na fumaça. Era Sarah, mas não como a conhecia. Ela estava diferente, sua pele radiante mais opaca, e os olhos, agora escuros e intensos. Thomas, nós temos que conversar. A verdade é mais perigosa do que você pode imaginar. Ela não era apenas uma mendiga. Não era apenas uma milionária perdida. E o que ele julgava saber sobre o amor poderia se desvanecer em uma nuvem de desconfiança. Ele sentiu seu coração encolher. O que está acontecendo? Cada palavra se sentia como um grito de desespero. Então ela deu um passo à frente e o mundo deles desabou. Eu sou descendente de sua família. Eu sou parte de um legado que você nunca quis aceitar. A revelação pairou no ar, pesada e devastadora. O que ela havia dito, ele mal conseguia pensar, e num instante tudo fazia sentido e ao mesmo tempo não fazia. Ele encarou a multidão dispersando, a fumaça engolindo o que sobrou. Nesse momento, a verdade se tornava um labirinto. E o que ele faria agora? Preso entre o amor e os segredos? A única coisa que tinha certeza, a vida de Sarah e a verdade eram muito mais complicadas do que qualquer um poderia imaginar. Sarah estava ali, diante dele, com olhos que refletiam uma tempestade. A revelação dela havia mudado tudo. Mas antes que Thomas pudesse processar o que ela dissera, um novo grito cortou o ar, mais alto, mais desesperado. Não! Esperem! Era Alice, tentando se destacar na confusão, mas seu corpo tremia, quase esmagado pelo caos. Thomas virou-se para ela, seus instintos de proteção tomando conta mais uma vez. O que está acontecendo? Ele precisava de respostas. Alice estava a poucos passos, mas a intensidade do momento a fazia parecer distante. Eles não podem levar a Sarah. Sua voz estava carregada de medo, e naquele instante ele sentiu a mesma coisa. Ela não apenas era uma mulher perdida, mas também o elo
de tudo que ele tinha e não tinha. Então algo ruim aconteceu. Um movimento rápido na multidão. Ele viu uma máscara se aproximar. O brilho de uma lâmina refletindo sob a luz. Era um homem surgindo de trás de Sarah, investindo na direção dela. O tempo parecia parar. Não, não, não! Thomas gritou, mas sua voz se perdeu. Ele correu mais rápido do que jamais havia corrido. Sem pensar, sem hesitar. O caminho estava cheio de gritos e pessoas se esbarrando. Mas nada importava. Apenas Sarah. A distância diminuiu. E no último segundo, ele se jogou na frente dela. Um golpe. A lâmina cortou o ar e encontrou o corpo de Thomas. Ele sentiu a dor aguda atravessar seu peito, como se um raio o atingisse. O mundo desabou em sua mente. Ele olhou para Sarah e os olhos dela refletiram terror, lágrimas começando a escorregar. Thomas! E então tudo se apagou. As luzes dançavam e sua visão se tornava difusa. O som era um eco distante, uma melodia triste. Ele queria gritar, mas tudo parecia tão distante. E antes de tudo escurecer completamente, uma imagem se destacou. Era o colar, o emblema da sua família. Ele estava agora pendurado no pescoço de Sarah. Como ela o tinha, a mesma conexão, a mesma história emaranhada. Quando as sombras começavam a envolvê-lo, ele ouviu uma estrondosa explosão. Um estrondo que parecia vir de dentro dele. E por um breve momento, o mundo girou. Memórias, entrevistas, revelações flutuando ao redor. A explosão tinha mais a ver com quem ele realmente era do que poderia imaginar. E então, no véu da escuridão, uma voz suave, mas cheia de autoridade. Isso é apenas o começo, Thomas. Ele não conseguia identificar a origem, mas seu coração disparou. Aquela voz era familiar. Era a voz de sua mãe, voz que ele não ouvia desde sua infância. Sua mente girava enquanto tentava recordar. Os flashes de vida e realidades começavam a retornar. A luz do sol atravessava as nuvens. Ele se reencontrou de volta na cidade. O corpo doendo, mas a adição não era só física. Olhos em volta dele, aqueles de Sarah, de Alice e até mesmo de Anna. Você não pode ir embora, Thomas. A voz de Sarah cortou a confusão. Você precisa saber da verdade. E se você morrer, tudo isso terá sido em vão. Ele virou o olhar. Como poderia permanecer? Algo havia mudado dentro dele com tudo isso. Mas as palavras de Sarah ecoavam poderosas. Ele se ergueu apesar da dor. Eu não vou deixar você. Mas então, entre gritos de alerta, algo ainda mais chocante aconteceu. Anna, a irmã que sempre estivera ao seu lado, avançou para a frente e disse: É tudo um plano, Thomas. Eu sou a responsável por isso. Você é parte desse jogo também. A revelação a atingiu tão forte quanto um golpe. O que você está dizendo? Perguntou. O coração disparado. Ela não podia ser a vilã. Mas quando os olhos dela brilharam, ele viu a verdade. Vocês bois são peões e eu sou a rainha. O que está em jogo não é apenas a vida de Sarah, mas o legado das nossas famílias. E se vocês não colaborarem, tudo isso terminará em tragédia. O chão sob seus pés parecia se romper. A realidade de suas vidas parecia flutuar enquanto ele lutava para entender os significados. Sarah era mais do que uma simples mendiga.
E agora tudo tinha um novo peso. As suas escolhas moldavam um futuro obscuro. Ana, não! A súplica escapou de seus lábios, mas a determinação dela estava inabalável. É agora ou nunca. O que você escolher terá consequências terríveis. O destino de nossas famílias está em suas mãos. E assim, nesse turbilhão de revelações, e acabar com a esperança, Thomas encarou a verdade que desejava evitar, e que agora se encurralava. E ali, entre traços de dor e desejo, Thomas se viu preso numa rede de legado, amor e traição, sem saber o que viria a seguir. O que eles estariam a partir dali? A pressão dos segredos pairava no ar, e as consequências estavam prestes a explodir. A tensão pairava no ar, quase palpável. Os olhos de Thomas estavam fixos em Sarah, desesperados para entender a verdade. Ana, sua irmã, estava no centro do furacão, mas tudo parecia estar combustível e prestes a explodir. O que mais ele não sabia? Você não pode mais ficar em cima do muro, Thomas. Ana insistiu, sua voz carregando peso. As famílias têm um passado entrelaçado que você nem imagina. E a sua escolha agora afetará tudo o que você conhece. Ele sentiu o corpo tenso, o coração disparado. O que Ana estava dizendo? Era um jogo? Então o homem encapuzado avançou, a lâmina em sua mão reluzindo perigosamente sob a luz titubeante. O ar ficou pesado, e os instintos de surto o fizeram dar um passo à frente. Mas um grito atravessou o cenário. Não! Era Alice por trás dele! O desespero na voz dela cortou o ambiente como uma faca. Vocês estão em perigo! Ele não é só um capanga! Mas antes de qualquer um entender o que estava acontecendo, um tiro ecoou. O mundo parou! O som reverberou tão alto que parecia um trovão. Thomas olhou para o lado, e seus olhos se arregalaram quando o homem que acabara de ameaçar Sarah disparou e acertou um dos encapuzados. O caos irrompeu, com pessoas se esbarrando, gritando e correndo. E foi então que uma nova sombra apareceu, surgindo por trás do homem encapuzado. Era alguém que Thomas não esperava ver. O que você está fazendo aqui? A voz era baixa, familiar. Mas também uma faceta sombria que ele não reconhecia. Era seu pai. Todo o ar saiu dos pulmões de Thomas. Ele não via aquele homem há anos. Pai? A palavra escapuliu, cheia de incredulidade. O homem que estava a um passo de se tornar um estranho nesse momento trazia um agito que cortava até o fundo. Você não entende, Thomas. A verdade sobre o legado da nossa família. Isso tudo é parte de um jogo maior do que você pode imaginar. O olhar esverdeado de seu pai estava fixo no homem encapuzado, um vívido de conhecimento nas chamas do embate. E eu não posso deixar você se envolver nisso. O coração de Thomas disparou novamente. O homem que lutou para ser ausente durante toda a sua vida agora estava ali, entrelaçado nesse emaranhado de segredos. Era como se cada palavra fosse um soco. Do que você está falando? Mas antes que seu pai pudesse responder, outro tiro disparou. A cena em câmera lenta se desenrolava, o som se distorcendo. A urgência da situação agora ameaçando tudo que ele conhecia. Thomas sentia uma confusão cega, mas um fio quente de raiva se formava. Você não pode simplesmente aparecer agora e tentar controlar a situação. Você não sabe o que está dizendo, seu pai gritou. Mas o ambiente estava em choque e a verdade começaram a se desdobrar. Sarah agora estava chorando, lágrimas escorrendo pelo rosto, sem saber se devia confiar nele ou no pai. E então, o homem encapuzado sacudiu a cabeça.
sua lâmina em riste. Ele estava pronto para atacar. A tensão era uma rede prestes a se romper. Thomas viu Sarah olhando para ele, um pedido implícito em seus olhos. Ele não poderia permitir que aquilo acabasse assim. "Calma!" gritou, tentando ganhar tempo. "O que você deseja? O que quer de nós?" As palavras fluíam em desespero, mas enquanto tentava encontrar a resposta correta, uma nova pessoa surgiu. Era uma mulher que ele conhecia bem, uma figura imponente em seu mundo de riqueza. A matriarca da família rival e o Kirivans dele. "Precisamos do colar, Thomas!" ela gritou, os cabelos brancos esvoaçando ao vento. "Ele contém o segredo que pode destruir ou salvar seu legado." O que ele estava dizendo? O colar? Era tudo uma mentira? Assim, as peças começaram a se juntar em sua mente. A conexão entre as famílias, o legado, tudo isso girava em um círculo vicioso, onde as verdades estavam escondidas. Ele sentiu o chão cambalear sob seus pés, e a raiva queimou dentro dele. "Não!" gritou. "Você não pode usar Sarah assim!" Ele sentiu a urgência pulsando, cada batida de seu coração batendo no ritmo da virada iminente. Mas a confusão e a dor aumentavam. O que ele realmente sabia? E quando a mulher se preparou para atacar, tudo virou um redemoinho. Ele entendeu que, no centro de tudo, estava não apenas a vida de Sarah, mas também o que ele havia ignorado em sua própria família. O tempo parecia se esgotar. Ele não podia permitir que aquela cena terminasse em tragédia. "Thomas!" Sarah gritou novamente. E, naquele chamado, ele percebeu que suas escolhas se tornavam mais complexas a cada instante. Algo estava prestes a mudar tudo. O que aconteceria agora, quando seu mundo e o dela colidissem em uma tempestade tão intensa que mal reconheceriam a realidade ao seu redor? A tensão pairava no ar, quase palpável. Os olhos de Thomas estavam fixos em Sarah, desesperados para entender a verdade. Anna, sua irmã, estava no centro do furacão, mas tudo parecia estar combustível e prestes a explodir. O que mais ele não sabia? "Você não pode mais ficar em cima do muro, Thomas!" Anna insistiu, sua voz carregando peso. "As famílias têm um passado entrelaçado que você nem imagina. E a sua escolha agora afetará tudo o que você conhece." Ele sentiu o corpo tenso, o coração disparado. O que Anna estava dizendo? Era um jogo. Então o homem encapuzado avançou, a lâmina em sua mão reluzindo perigosamente sob a luz titubeante. O ar ficou pesado e os instintos de surto o fizeram dar um passo à frente, mas um grito atravessou o cenário. Não! Era Alice por trás dele. O desespero na voz dela cortou o ambiente como uma faca. "Eles não podem levar a Sarah!" Mas antes de qualquer um entender o que estava acontecendo, um tiro ecoou. O mundo parou. O som reverberou tão alto que parecia um trovão. Thomas olhou para o lado e seus olhos se arregalaram quando o homem que acabara de ameaçar Sarah disparou e acertou um dos encapuzados. O caos irrompeu, com pessoas se esbarrando, gritando e correndo. E foi então que uma nova sombra apareceu, surgindo por trás do homem encapuzado. Era alguém que Thomas não esperava ver. "O que você está fazendo aqui?" A voz era baixa, familiar, mas também uma faceta sombria aqui. Ele não reconhecia. Era seu pai. Todo o ar saiu dos pulmões de Thomas. Ele não via aquele homem há anos. "Pai!" A palavra escapuliu, cheia de incredulidade. O homem que estava a um passo de se tornar um estranho nesse momento trazia um agito que cortava até o fundo. "Você não entende, Thomas.
A verdade sobre o legado da nossa família. Isso tudo é parte de um jogo maior do que você pode imaginar. O olhar esverdeado de seu pai estava fixo no homem encapuzado. Um brilho vívido de conhecimento nas chamas do embate. E eu não posso deixar você se envolver nisso. O coração de Thomas disparou novamente. O homem que lutou para ser ausente durante toda a sua vida agora estava ali, entrelaçado nesse emaranhado de segredos. Era como se cada palavra fosse um soco. Do que você tá falando? Mas antes que seu pai pudesse responder, outro tiro disparou. A cena em câmera lenta se desenrolava, o som se distorcendo, a urgência da situação agora ameaçando tudo que ele conhecia. Thomas sentia uma confusão cega, mas um fio quente de raiva se formava. Você não pode simplesmente aparecer agora e tentar controlar a situação. Você não sabe o que está dizendo. Seu pai gritou, mas o ambiente estava em choque. E a verdade começaram a se desdobrar. Sarah agora estava chorando, lágrimas escorrendo pelo rosto, sem saber se devia confiar nele ou no pai. E então o homem encapuzado sacudiu a cabeça. Sua lâmina em riste. Ele estava pronto para atacar. Atenção! Era uma rede prestes a se romper. Thomas viu Sarah olhando para ele, um pedido implícito em seus olhos. Ele não poderia permitir que aquilo acabasse assim. Calma! Gritou, tentando ganhar tempo. O que você deseja? O que quer de nós? As palavras fluíam em desespero, mas enquanto tentava encontrar a resposta correta, uma nova pessoa surgiu. Era uma mulher que ele conhecia bem, uma figura imponente em seu mundo de riqueza, a matriarca da família rival. E o vínculo dele? Precisamos do colar, Thomas! Ela gritou, os cabelos brancos esvoaçando ao vento. Ele contém o segredo que pode destruir ou salvar seu legado. O que ela estava dizendo? O colar? Era tudo uma mentira! Assim as peças começaram a se juntar em sua mente. A conexão entre as famílias, o legado, tudo isso girava em círculo vicioso, onde as verdades estavam escondidas. Ele sentiu o chão cambalear sob seus pés, e a raiva queimou dentro dele. Não! Gritou. Você não pode usar Sarah assim. Ele sentiu a urgência pulsando, cada batida de seu coração, batendo no ritmo da virada iminente. Mas a confusão e a dor aumentavam. O que ele realmente sabia? E quando a mulher se preparou para atacar, tudo virou um redemoinho. Ele entendeu que, no centro de tudo, estava não apenas a vida de Sarah, mas também o que ele havia ignorado em sua própria família. O tempo parecia se esgotar. Ele não podia permitir que aquela cena terminasse em tragédia. Thomas! Sarah gritou novamente. E, naquele chamado, ele percebeu que suas escolhas se tornavam mais complexas a cada instante. Algo estava prestes a mudar tudo. O que aconteceria agora quando seu mundo e o dela colidissem em uma tempestade tão intensa que mal reconheceriam a realidade ao seu redor? Então, uma explosão ensurdecedora irrompeu. Não era um tiro, era uma onda de energia. Um clarão ofuscante que surgiu do chão, como se a terra estivesse se partindo. A força-vento empurrou todos para trás, derrubando o que estava em volta. E no meio da fumaça e dos gritos, tudo ficou silencioso. Thomas tentou entender o que estava acontecendo, mas quando a cortina de fumaça se dissipou, ele ficou chocado.
A mulher que estava antes se preparando para atacar, agora estava caída. Um sinal de vida ausente em seus olhos. O colar estava lá, reluzente em sua mão. Mas ele não era o único a brilhar. O chão estava coberto de pedras preciosas, que pareciam ter saído de um pesadelo. Como isso pode ser? A voz tremia em sua cabeça. O colar, suas origens, essas joias, elas pertencem à família rival, não ao meu. O segredo mais obscuro ainda estava cercado de mistério. A verdade o atingiu como uma onda. A conexão entre as famílias não era uma coincidência, era um plano. Mas onde estás, Sarah? A figura de sua amada estava perdida entre as sombras. O choque fê-lo vacilar. A luta pela verdade se tornava mais real a cada segundo. E a partir daquele momento, uma nova pergunta surgiu em sua mente. E se Sarah também estivesse envolvida nesse jogo? O que ela escondia? E enquanto tentava juntar os pedaços do quebra-cabeça, Thomas sentiu seu mundo desabar mais uma vez. A vida dele, as escolhas e os relacionamentos estavam todos prestes a se transformar. O que diria agora? Thomas mal tinha tempo para processar a cena em frente a ele. O caos reinava ao redor, e o impacto da explosão ecoava em sua mente. Ele sentiu um frio na espinha ao ver seu pai confrontando aqueles homens. Sempre teve uma imagem idealizada de sua família, mas agora tudo estava em ruínas. Você não sabia de nada, não é? Sarah se aproximou, seu olhar fixo em Thomas. Sempre estive mais próxima do que você imagina. Oi, nunca quis que você soubesse a verdade. A verdade sobre nós, sobre nossas famílias. Sua voz estava entrecortada, carregada de emoção. Então você sabia? A pergunta escapuliu de seus lábios, um misto de raiva e tristeza. O colar reluzente ainda estava em sua mente. Uma chave não apenas para um mistério, mas para um legado sombrio. O que mais ela tinha escondido? O que mais restava por descobrir? No fundo, eu queria te proteger. Sarah deu um passo à frente. Mas a tensão entre eles era palpável. Mas a verdade não pode mais ser ignorada. O olhar dela se endureceu. Thomas viu que a determinação estava lá, abaixo do medo. E o que você pretende fazer agora? Ele mal conseguiu esconder a frustração. Eles querem o colar, Sarah! Isso pode acabar com todos nós. Não podemos deixá-los tomar o que nos pertence. Não mais. Suas palavras foram um grito de guerra. E ele percebeu que ela não estava apenas falando sobre o colar. Havia algo muito maior em jogo. O homem encapuzado que estava prestes a atacar baixou a lâmina. Você realmente acha que dois simples mortais podem mudar o destino de famílias poderosas? Ele rugiu, mostrando que a situação estava longe de terminar. Thomas sentiu seu coração disparar. Eu não faço parte disso! Thomas gritou, mais para si mesmo do que para o inimigo. Ele queria sair dessa luta, acabar com o ciclo de mágoas e traições. Mas ao olhar para Sarah, ele percebeu que não podia abandoná-la, nem a si mesmo. Você está certo, disse Sarah, a emoção inundando seu rosto. Mas não podemos nos deixar levar pelo medo. Nossas vidas dependem de fazermos o que é certo. Enquanto a multidão se afastava e o caos diminuía, um novo entendimento se formou entre eles. Era hora de lutar, não apenas pelo colar, mas por uma chance de reescrever suas histórias. E assim, lado a lado, eles decidiram enfrentar o homem encapuzado. O tiro havia disparado.
Os gritos preenchiam o ar. Thomas viu seu pai avançar, impedindo que o ataque atingisse Sarah. No confronto, ele quase não reconheceu o homem que um dia foi seu herói. Agora ele estava apenas tentando proteger tudo que a mente de Thomas sempre quis ignorar. "Renuncie ao seu passado, Thomas!" gritou seu pai, forçando-o a encarar a verdade. E ali, no centro da confusão, o jovem homem percebeu que todo o legado que sempre reivindicou também era uma carga. O colar, suas riquezas, tudo isso era um peso que ele não tinha certeza se desejava carregar. E em um instante revelador, a ponta da faca atingiu a pele de Sarah. Time parecia parar novamente. "Não!" Thomas gritou, a adrenalina correndo em suas veias. E no impulso, ele se lançou para a frente, desferindo um golpe inesperado ao homem com a lâmina. Não pelo colar, mas por Sarah. O impacto fez o homem cair, e o que aconteceu em seguida foi como um desfecho de um filme épico. Em meio ao clamor, o simbolismo do colar misturou-se com as verdades mais profundas sobre suas famílias. Um legado não apenas de riquezas, mas de dores compartilhadas que finalmente poderiam romper. A cena final se desenrolava. Thomas olhou em volta, sentindo o suporte de Sarah ao seu lado. Seu pai observando com um olhar alternado entre orgulho e preocupação. Aquela luta não tinha apenas como alvo a verdade. Era sobre o que cada um deles precisava fazer a partir de agora. Enquanto a vida começava a entrar nos eixos e a poeira assentava, Thomas percebeu que a história ainda não havia terminado. Poderia ele afastar de vez os legados que desejava deixar para trás? Então ele se virou para Sarah. "O que devemos fazer agora?" Herança voando logo atrás dele. E naquele momento, a verdade era que o que vinha a seguir determinaria não apenas o futuro deles, mas de ambas as famílias, entrelaçadas em mentiras e descobertas. E no fundo, ele sabia que talvez a verdadeira batalha ainda estivesse por vir. Antes que a história terminasse, deixe-me te lembrar de como você pode fazer parte dela. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmaque o botão de like agora e alimente o algoritmo para que essas histórias cheguem a mais pessoas. Nunca subestime o poder da sua contribuição. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa trama explosiva. Isso é o que os verdadeiros fãs fazem.